Olá! Hoje a gente vai abrir duas caixas de ferramentas bem especiais. São as ferramentas usadas para construir conhecimento. Vamos explorar as duas grandes abordagens da pesquisa científica que moldam praticamente tudo à nossa volta, desde as notícias que lemos até a tecnologia que usamos no dia a dia. Ok, vamos lá. Todos os dias somos bombardeados com factos, estatísticas, histórias. Mas já pararam para pensar como é que as pessoas chegam a essas conclusões? De onde é que vem esse conhecimento todo? É essa a grande questão que vamos investigar hoje. Para a gente entender isso, vamos pensar num exemplo bem simples. Imagina que a missão é estudar um café que está sempre cheio. Existiriam dois caminhos bem diferentes, certo? Um seria contar, de forma super meticulosa, quantos cafés são vendidos por hora. O outro seria sentar, observar, conversar com as pessoas para tentar sacar qual é a vibe do lugar. Número de um lado, significado do outro. Medição contra interpretação. E este é o nosso mapa para hoje. Primeiro, vamos definir estas duas formas de saber. Depois, vamos espreitar cada caixa de ferramentas, a do medidor e a do intérprete. A seguir, colocámos-las frente a frente para uma comparação direta e, no final, vamos descobrir como escolher a ferramenta certa para cada tipo de trabalho. No fundo, a pesquisa científica é um processo sistemático que usamos para estudar o mundo. Mas dentro desse processo existem duas filosofias principais, como se fossem duas lentes diferentes através das quais podemos ver as coisas, a quantitativa e a qualitativa. Vamos começar com a primeira caixa de ferramentas, a do medidor. Esta é a abordagem que muita gente logo associa com a ideia de ciência dura, sabe? Pensem em números, em medições precisas, em factos que parecem concretos e objetivos. A definição oficial é bem direta. A pesquisa quantitativa, basicamente, transforma as informações que recolhe em números e o objetivo final é usar esses números e a estatística para descrever o que está a acontecer, prever o que pode vir a acontecer e, às vezes, até controlar os resultados. Agora, o que é fascinante aqui é a estrutura do processo. Reparem como ele é linear, é uma linha reta. É um processo sequencial, passo a passo, o que significa que não dá para pular etapas. Cada fase constrói-se em cima da anterior, numa progressão bem lógica e rígida. E se a gente simplificar esse fluxograma, o caminho é mais ou menos este. Começa-se com um problema bem específico, cria-se uma hipótese que possa ser testada, depois recolhem-se os números, analisam-se esses números com estatística e, por fim, apresentam-se os resultados. Notem bem, a hipótese vem sempre antes de se começar a recolher os dados. Esta abordagem parte de algumas crenças bem fortes. Primeiro, a de que existe uma única realidade, objetiva, que está lá fora à espera de ser medida. E para fazer isso, o pesquisador tem que se manter distante, independente, para não contaminar os resultados. A lógica é dedutiva, ou seja, começa-se com uma teoria e vai-se testá-la. E o grande objetivo? Generalização. Encontrar uma verdade que se aplique não só à amostra estudada, mas a um grupo muito, muito maior. Muito bem, vamos agora abrir a segunda caixa de ferramentas, a do intérprete. Se o medidor se preocupa com o quanto e quantos, o intérprete quer saber o porquê e o como. O foco aqui é o significado, o contexto, a experiência humana. A pesquisa qualitativa mergulha fundo em situações onde os números, sozinhos, não contam a história toda. A questão aqui não é medir, mas sim interpretar. Em vez de números, lidas com palavras, com histórias, com observações, para se conseguir uma compreensão profunda de um fenómeno. E esta imagem ilustra perfeitamente a diferença no processo. Em vez de uma linha reta, o que temos é um ciclo, quase uma teia. As setas apontam para todo o lado. E isso não é por acaso. É porque o processo é flexível, ele vai evoluindo. O pesquisador pode voltar atrás, redefinir a pergunta, mudar a abordagem, tudo com base no que vai aprendendo no caminho. Então, o ponto-chave é este. Na pesquisa qualitativa, a recolha de dados, a análise e até a criação de hipóteses acontecem quase ao mesmo tempo. Uma única entrevista pode revelar algo tão inesperado que muda completamente a direção do estudo. A teoria não vem pronta no início, ela emerge, ela nasce dos próprios dados. As suposições aqui são praticamente o oposto das do medidor. Acredita-se que não existe uma, mas sim múltiplas realidades, todas elas subjetivas. O pesquisador não é distante, ele interage, faz parte do processo.
A lógica é indutiva, ou seja, constrói-se a teoria de baixo para cima, a partir das observações. E o objetivo não é generalizar para toda a gente, mas sim obter uma compreensão rica e profunda de um contexto bem específico. Ok, agora que já espreitamos cada caixa de ferramentas em separado, vamos colocá-las lado a lado. É aqui que as diferenças se tornam super nítidas. Vamos começar pela filosofia, pela base de tudo. Olhem só para a primeira linha, a natureza da realidade. A diferença é gritante. Para o medidor, a realidade é uma só, é objetiva. Já para o intérprete, existem várias realidades, todas subjetivas. E isso, claro, influencia o papel do pesquisador. O medidor tem que ser distante. Já o intérprete é próximo, ele interage. E isso reflete-se na formulação do problema, super específica para um, bem aberta e flexível para o outro. Agora vamos para os métodos, para a parte prática. Como é que isto funciona no terreno? Primeiro, o tamanho da amostra. A pesquisa quantitativa precisa de muita gente para que os resultados sejam representativos. A qualitativa, por outro lado, usa amostras pequenas, escolhidas a dedo. Depois, o tipo de dados. O medidor quer números. O intérprete quer histórias, textos, imagens. E, por fim, o design da pesquisa, que a gente já viu, super estruturado de um lado e totalmente flexível e adaptável do outro. E, finalmente, chegamos aos resultados. Qual é o objetivo final de cada um? O medidor quer testar uma hipótese e generalizar, o intérprete quer compreender e interpretar um fenómeno a fundo, a análise de dados também é radicalmente diferente, o medidor recolhe tudo e só depois analisa com estatística, o intérprete vai analisando à medida que recolhe. E isso sente-se até no tom do relatório. O quantitativo é objetivo, impessoal. O qualitativo muitas vezes é mais pessoal, trazendo as vozes das pessoas para o centro da história. Então, vem a grande pergunta. Qual é a melhor? E a resposta, que talvez não seja uma surpresa, é que não existe uma caixa de ferramentas melhor. A questão não é qual é superior, mas sim qual é a mais adequada para a pergunta que se quer responder. A grande força da caixa de ferramentas do medidor é a sua objetividade. Como se baseia em matemática, em estatística, é vista como muito racional e confiável. Permite testar teorias de uma forma super rigorosa e comparar resultados entre estudos diferentes. Por outro lado, a força do intérprete está na profundidade. Como o pesquisador está ali, próximo, ele consegue ter uma visão de dentro, descobrindo detalhes, complexidades que um questionário de sim ou não jamais conseguiria captar. Vamos usar um último exemplo para juntar tudo. Pensem num engenheiro a construir um arranha-céus. Para garantir que aquele prédio não caia, ele depende totalmente de dados quantitativos. Cálculos de física, estatísticas sobre a resistência dos materiais, isso não é negociável. É uma questão de segurança objetiva. Só que um prédio seguro não é necessariamente um bom lugar para se viver. O mesmo engenheiro pode então fazer entrevistas com os futuros moradores para entender o que é que eles realmente valorizam. Precisam de um parquinho para as crianças, de um espaço de trabalho partilhado, de um jardim? São esses dados qualitativos que transformam uma estrutura segura num lugar onde as pessoas realmente querem morar. E com isto fica um pensamento final. Agora que conhecem estas duas caixas de ferramentas, da próxima vez que virem um estudo, um gráfico, uma notícia, parem um segundo e perguntem-se: que ferramentas é que foram usadas aqui? Isto foi medido ou foi interpretado? E, talvez o mais importante, ao escolher uma destas ferramentas, o que é que a outra poderia ter revelado que acabou por ficar de fora?